Meus amores, é uma boa noite. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Meus amores, era ter feito um vídeo mais cedo, só que eu fui ler a palavra de Deus, né? Fui escutar, fui ler, né? E agora eu vou soltar para vocês Joel 2. E vocês acreditam que o que Joel estava falando é sobre o arrebatamento? É sobre o arrebatamento e sobre o quê? Sobre o arrebatamento e sobre as coisas que Jesus vai fazer, entendeu? Que vai chegar o que? Livramento para os filhos de Sião. E vós, filhos de Sião, regozijai, vós e alegrai vós no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará justa medida, a chuva, temporada, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporada e a serodia. Então, esse último nome aqui eu não entendi, né? Porra, então, mas o que eu vou ler para vocês é o versículo 30. Meus amores, tem tanta coisa importante no livro de Joel, falando sobre o que? Sobre a vinda de Jesus. E o que eu vou ler para vocês agora, eu vou soltar o sonho do arrebatamento. Meus amores, é quase a mesma coisa que tem escrito no livro de Marcos, é quase a mesma coisa. Jesus, meus amores, ele está direto afirmando aqui nos livros de José, de Joel, de Jeremias, meus amores, tudo ele está falando do arrebatamento. E, meus amores, eles confirmam os mesmos detalhes que tem no livro de Mateus, entendeu? Vocês prestem atenção, Jesus está voltando. Não há mais tempo para hipocrisia, não. Vocês ficarem brincando de religião, não. Jesus não é brincadeira, não. A salvação dele, que ele concedeu a nós, não é brincadeira para as pessoas andarem com brincadeira, não. Salvação é uma coisa séria. Jesus sofreu muito por nós, entendeu, meus amores? Bora lá? Ó, meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E quando eu olhava pro meio da rua, eu olhava a rua de uma ponta a outra, ela rachada com a rachadura aberta. E, meus amores, quando eu olhava pro cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita, não. Era com certeza aquelas pessoas que dormiram com Jesus, que aceitaram Jesus, estavam caminhando com Jesus. Quando elas escutaram Jesus, as trombetas, elas se acordaram, entendeu? Meus amores, ó, vocês prestem atenção. Aceita Jesus, caminha com Jesus. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Meus amores, ó, quando eu vi Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos, do lado direito dele ele assim, tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha visão não faltava terminar de ver, de tanto anjo. Meus amores, olha, quando eu olhava para o meio da rua, que eu via a rua rachada, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa. E eu olhando para baixo. E eu vendo a rua de uma ponta a outra, ela rachada. E eu vi o quê? Eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Então eu me acordei. Meus irmãos, quando eu me acordei, eu disse, vixe, é o sonho do arrebatamento. É sonho de algo que Jesus vai, o quê? Que vai acontecer na face da terra. Jesus já me deu prazer, primeiro de eu conhecer ele, né? Que eu conheci ele, eu vi Jesus dos pés à cabeça. Não vi os pés porque estava em cima das nuvens, mas eu vi Jesus completo, né? Entendeu, meus amores? Jesus lindo, maravilhoso, nosso rei. E eu a amo. Meus amores, olha, e quando eu vi Jesus, né, que quando eu me acordei, né, que eu fiquei imaginando a visão que eu tive de Jesus, de eu ter visto ele, né, o que me chamou mais atenção foi ele, não foi nem os anjos não, foi ele. Ele é diferente de todos, entendeu, meus amores? Ele é assim, incomparável, entendeu? E, meus amores, quando eu vi Jesus, né, meus amores, quando eu me acordei, eu disse assim, meu Deus, é o sonho do arrebatamento, com certeza Jesus vai querer que eu conte para o povo. E eu, meus amores, eu falei com vocês. Eu falei porque Jesus me mostrou e Jesus já queria que eu tivesse começado a pregar o evangelho, a alertar vocês há muito tempo atrás. E tem coisas que Jesus me mostrou no céu, que eu via e eu gravei e as outras pessoas não viam, que eu perguntei se a pessoa estava vendo a mesma coisa que eu estava vendo, ela dizia que não.
Então, e eu filmei. Só que umas coisas eu filmei, outras não. E meus amores, eu estava assistindo um vídeo hoje, né, que eu me lembrei de algo que eu vi no céu, né? Eu vi no céu uma cruz bem grandona, mas uma cruz, ela feita de nuvem negra. Meus amores, é uma cruz muito grande, mas ela era preta, entendeu? E eu vi também, sabe o que? Um avião. Meus amores, mas isso foi no começo do ano que eu vi isso. Eu vi isso. Aí, meus amores, eu vi os relatos, né, que estão sobre Israel, né? Aquelas redondezas. O pessoal vê as coisas e fica colocando na internet, né? Então, meus amores, quando eu ouvi esses relatos, né? Eu me lembrei da cruz que eu tinha visto. Eu vi foi com os olhos mesmo. Esse sonho do arrebatamento. E, tem coisas que eu vejo que Jesus me mostra no céu, não é dormir não, é acordada, entendeu, meus amores? Essa cruz que eu vi, eu tava vindo do meu trabalho, dentro do ônibus, e eu vim olhando pro céu e eu avisto, não, nesse dia eu não tava vindo, nesse dia eu não tava vindo dentro de ônibus não, eu tava vindo na moto, e eu vim olhando, né, e aquela cruz enorme de grande, eu fiquei fixada naquela cruz. E quando eu olhei assim pro outro lado, isso aí aconteceu, meus amores, sabe? Porque isso aconteceu, eu vendo essa cruz, uns 3 dias repetidos. Quando eu saí do meu trabalho, lá está a cruz e a imagem do avião, meus amores. Aí, meus amores, depois, agora que eu vim raciocinar, depois que eu assisti um vídeo, né? Foi que eu me lembrei, foi agora que eu tô começando a soltar pra você. Mas, meus amores, e outra coisa que Jesus me mostrou, não tá com muito tempo, não, acho que deve estar com uns 2 meses atrás, né? Jesus me mostrou uma porta no céu, que é a porta que tem escrito nas Santas Escrituras, a porta estreita, que é a porta da salvação, e ela é linda. Jesus me mostrou ela no céu. Era para me ter filmado, para mim, né? Era para me ficar de vez em quando falando para ela, mostrar a quem Jesus me permitisse, né? Então, e eu peguei, não, meus amores, eu não filmei. Eu fui só olhar e eu... Meus amores, ela era muito linda. Eu olhei e também Jesus apagou logo. Também eu achei que ele não queria que eu filmasse, né? Então, se poderia também eu pegar a mostrar alguém e ele não queria, né? Então, meus amores, meus amores, vocês alertam, Jesus está voltando. Os sinais que estão no meio do mundo e outra coisa, Jesus está às portas, Jesus prometeu que vinha nos buscar. Se vocês não creem, se vocês não acreditam, mas nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando e falando de arrependimento, arrependimento. Como eu soltei o sonho para vocês, presta atenção. Se vocês não se arrepender dos pecados, das iniquidades, é impossível vocês herdar o reino do céu. É impossível, quando Jesus vir, vocês subirem com Jesus. É impossível, não acontece de vocês herdar o reino do céu se vocês, não tiverem aceitado Jesus, nem tampouco vocês estiverem caminhando com Jesus. Se vocês não se arrepender das iniquidades, dos pecados, entendeu? Jesus veio o quê? Para os pecadores, mas para o quê? Para a transformação. Para o quê? Para terem renúncia, entendeu? Bora lá pro versículo 30. Vou ler ele e vou ler o restante dessa parábola. Porque tudo que Jesus fala, meus amigos, eu chamo de parábola, né? Somente no livro de Mateus, livro de Lucas, livro de João, sempre eu falo assim. Porque é parábola que tem escrita. Tem um nome na Bíblia, né? Então, preste atenção no que eu vou ler pra vocês agora no versículo. Isso aqui tá acontecendo na face da terra e as pessoas não estão nem percebendo. Ou então as pessoas estão percebendo, estão dando por ignorância. E meus amores, é onde vocês erram. Porque a gente tá fazendo e vocês estão dando como por ignorante. Vocês estão ignorando. E a pior coisa que vocês estão fazendo da vida de vocês é ignorando o que? O que a gente conversa com vocês sobre a Santa Escritura, o que a gente revela para vocês. Jesus falando com o povo ignorando. A pior coisa que vocês estão fazendo, jogando fora a salvação da alma de vocês. E nesse dia que Jesus vir, vai ser um dia de trombeta. Talvez vocês não fiquem nem na face da terra. Entendeu? Bora lá? E também sobre os servos e servas. Naquele dia derramarei o meu espírito. Você está vendo aí, Antes da vinda de Jesus, Jesus vai derramar o quê?
do Espírito dele sobre a quê? Sobre a face da terra, sobre nós, sobre o quê? Sobre os servos e as servas. Aqueles que estão servindo a Deus em espírito e em verdade, então eles vão ter o quê? Uma chance, uma oportunidade de conserto com ele antes da vinda de Jesus. Se não, né, assado, né? Ó, bora pro versículo 30. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Meus amores, essa coluna de fumaça, quando eu tive o segundo sonho com Jesus e quando eu li no livro de Cantares, que foi o que eu fiz, e no livro de Cantares tem dizendo, eu vou ler para vocês já, para vocês começarem a crer nas Santas Escrituras e vocês verem que Jesus não é de brincadeira não, nem Jesus e nem nosso Pai está tentando